Muito bem, estamos de volta para mais uma lição da nossa revista da CADB. Nós estamos estudando o profeta Jeremias e hoje nós vamos abordar Jeremias capítulo 7 ao 10, falando do sermão do templo. Aqui que Jeremias menciona do capítulo 7. Do capítulo 7 ao 10, há 107 versos. Mas aqui, capítulo 7, nós vamos ler alguns versos. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali essa palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas se deveras melhorares os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimires o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramares sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra em que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecesses, e então vireis e vos porei diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, essa casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora no meu lugar que estava em Siló, onde no primeiro fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Farei também essa casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a esse lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Que verso de repreensão! E o tema da nossa lição se encontra exatamente no verso 4. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles achavam que enquanto o templo estivesse ali, Deus não destruiria a cidade de Jerusalém. E aí nós lemos aqui que eles furtavam, matavam, cometiam adultério, juravam falsamente, queimavam incenso a Baal, faziam bolos à Rainha dos Céus
e achava que estava tudo bem por causa do templo do Senhor. Vamos ao estudo dessa lição, Jeremias 7-10, o sermão do templo. Jeremias 7, verso 2 é o texto áureo da nossa lição. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essa porta, para adorardes ao Senhor. Jeremias 7, verso 2. A verdade prática é que a fé verdadeira se revela na obediência a Deus e não em rituais vazios. Nós aqui vamos introduzir a lição, falaremos da falsa segurança no templo, Jeremias 7, 1-15. Depois abordaremos o lamento do profeta e a glória do homem, Jeremias 8 e 9. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. E depois o contraste entre Deus e os ídolos. Falaremos da insensatez da idolatria, queimava incenso a Baal, a rainha dos céus, e vamos falar da grandeza de Deus, e não cabe ao homem determinar o seu caminho. Vamos então à introdução. Os capítulos 7-10 do profeta Jeremias trazem-nos o famoso sermão do templo. Põe-te à porta do templo. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, Jeremias 7:4. É uma das mensagens mais impactantes do profeta contra a confiança do templo físico e a hipocrisia religiosa e idolatria. Ele alerta que o juízo de Deus era inevitável, caso não houvesse arrependimento, e lamenta profundamente o destino de Judá. Vamos à falsa segurança do templo. No capítulo 7, Deus ordena que Jeremias pregue às portas do templo de Jerusalém e que denuncie a falsa segurança dos moradores de Judá, que acreditavam estar protegidos apenas por estarem no templo. O engano de confiar no templo. Jeremias 7:4. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. O povo de Judá via o templo como uma espécie de amuleto de proteção. Eles acreditavam que só por ter o templo, Jerusalém jamais seria destruída. Jeremias repete 3 vezes a expressão templo do Senhor em Jeremias 7:4, para enfatizar o erro da nação. Eles colocavam sua fé na estrutura física do templo e não no relacionamento com Deus. Essa crença era semelhante à dos israelitas na época de Eli, que pensavam que a Arca da Aliança garantiria para eles a vitória contra os filisteus, 1 Samuel 4, mas foram derrotados porque viviam em pecado. Deus não habita em construções e não basta frequentar um templo ou ainda seguir práticas religiosas se não há uma vida transformada. O verdadeiro templo de Deus é um coração contrito, quebrantado, obediente. Deus não estava interessado em rituais vazios, mas em verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O próprio Deus lhes garante que estariam seguros se consertar suas obras, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Jeremias 7, verso 6. Essa mensagem continua relevante hoje. Jeremias 7:11 fala do covil de salteadores. Será, pois, essa casa que se chama pelo meu nome,
um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi, isto diz o Senhor. O templo de Jerusalém havia se tornado um lugar de hipocrisia, onde o povo adorava a Deus externamente, mas continuava a cometer injustiça e pecado. E não é diferente no tempo de Jesus. Por isso Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. O próprio Senhor virou a mesa dos cambistas e disse: não fazei da casa do meu pai covil de ladrões e salteadores. O próprio Jesus cita essa passagem de Jeremias ao expulsar os cambistas do templo, chamando-os de covil de salteadores, Mateus 21:13. A ideia por detrás dessa acusação é que o povo tratava o templo como um esconderijo, onde poderiam se refugiar após cometer seus pecados, acreditando que estariam seguros simplesmente por estarem ali. Deus, porém, não se deixa enganar. Deus vê o coração e as intenções das pessoas. A verdadeira adoração não pode coexistir com a injustiça, com a idolatria e com a opressão. O povo de Judá explorava os pobres, negligenciava a misericórdia e seguia a falsos deuses, mas continuava a oferecer sacrifício no templo como se isso fosse suficiente ou bastasse para agradar a Deus. Jeremias denuncia essa atitude e alerta que o mesmo destino de Siló, onde o santuário foi destruído devido ao pecado de Israel, poderia recair sobre Jerusalém. Vamos à intercessão inútil de Jeremias. Jeremias 7:16. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Uma das declarações mais impressionantes de Deus a Jeremias é a ordem que ele não interceda mais por Judá. Isso mostra claramente o nível extremo de rebeldia e apostasia do povo. Deus sempre foi longânimo e misericordioso, mas chega um momento em que o juízo se torna inevitável. Jeremias, que constantemente intercedia pelo povo, recebe a difícil missão de parar de orar. O pecado de Judá era profundo, pois envolvia idolatria familiar e cultural. O povo adorava a rainha dos céus, Jeremias 7:18, uma divindade pagã associada à fertilidade, e fazia isso com a participação de pais e filhos. Diz aqui: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. Esse envolvimento coletivo, pais, filhos, mulheres, na idolatria, mostrava que a corrupção espiritual havia tomado toda a sociedade e família, desde os mais jovens até os mais velhos. Deus tem um limite quando a resistência continua ao arrependimento. O Senhor deseja salvar, mas quando um povo se entrega deliberadamente ao pecado e se recusa a mudar, chega o momento em que a intercessão já não tem mais efeito. Vamos ao lamento do profeta e a glória do homem. Os capítulos 8 e 9 de Jeremias expressam o profundo lamento do profeta diante da rebeldia e da destruição iminente de Judá. Ele usa aqui metáforas marcantes para ilustrar a condição espiritual de Judá, como a colheita perdida e a doença sem cura. Também destaca que a única glória legítima do homem é conhecer e obedecer ao Senhor. Jeremias 8:20. Passou a seca, findou o verão, e nós não estamos salvos.
Essa declaração simboliza a perda de todas as oportunidades de salvação. A colheita e o verão representam períodos de bênção e de provisão, tempos em que se esperava o cumprimento das promessas de Deus. No entanto, o povo de Judá desperdiçou esses momentos e agora enfrentava o juízo enquanto avançava cegamente para sua própria destruição. Diferente das aves migratórias, que instintivamente reconheceram as estações e seguem sua rota, Judá se recusa a discernir o tempo da correção divina. Jeremias 8, verso 7. Até a cegonha no céu conhece seus tempos determinados, e a rola, e o grau, e a andorinha observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O pecado endureceu seus corações, tornando incapaz de reconhecer a necessidade de arrependimento. Os profetas e os sacerdotes enganavam o povo. 8:11 diz: e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Quando uma pessoa ou nação resiste continuamente à correção, pode chegar um momento em que não haverá mais tempo para mudar. O apelo de Jeremias nos convida a ouvir a voz de Deus, enquanto ainda há oportunidade para o arrependimento e salvação. 8:22 diz, não há bálsamo em Gileade? Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Através dessas perguntas retóricas, Jeremias expressa sua angústia e lamenta a condição espiritual de Judá. O bálsamo de Gileade era um remédio valioso e conhecido por suas propriedades curativas, simbolizando a cura que Deus poderia oferecer ao seu povo. No entanto, apesar da existência do remédio, a doença de Judá permanecia sem cura, pois o povo se recusava a arrepender-se. A enfermidade de Judá não era física, mas espiritual e moral. O pecado, a idolatria, a corrupção haviam se espalhado pela nação, atingindo até os líderes religiosos e políticos. Jeremias via seu povo se afundar cada vez mais, pois recusava a única solução possível, voltar-se para Deus. A dor do profeta é tão intensa que ele deseja que sua cabeça se torne uma fonte de lágrimas para chorar incessantemente pelo povo. Jeremias 9, verso 1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. O lamento de Jeremias reflete o coração de Deus, que deseja restaurar seu povo, mas não pode fazê-lo se não houver um arrependimento genuíno. Gloriar-se e conhecer ao Senhor. Jeremias 9, verso 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Nessa passagem, Deus redefine os valores que o homem deve buscar. O mundo valoriza a sabedoria, a força e a riqueza, mas o Senhor declara
que a verdadeira glória está em conhecê-lo. Esse conhecimento não é apenas intelectual, mas sim relacional e transformador. A sabedoria humana, por mais impressionante que pareça, é limitada e passageira. A força física se desgasta e a riqueza pode desaparecer, mas o relacionamento com Deus é eterno. Deus se apresenta como aquele que governa sobre a terra com misericórdia, juízo e justiça. Conhecê-lo implica em viver segundo esses princípios para com o próximo. Nossa prioridade e confiança não deve estar em nossa sabedoria, força ou riqueza. A glória que realmente vale a pena é conhecer e agradar a Deus. Vamos ao capítulo 10 de Jeremias, do verso 1 ao 25, o contraste entre Deus e os ídolos. No capítulo 10 de Jeremias, contrasta a grandeza do Deus verdadeiro com a nulidade dos ídolos. Nossa fé deve estar firmada no Deus vivo e não em substitutos criados por homem. Por fim, ele reconhece que o homem não pode guiar-se por si mesmo, por isso precisa da autoridade da direção divina. Jeremias 10:5. Os ídolos são como um espantalho, empepinal, e não pode falar. Necessita de quem os leve, portanto não pode andar. Não tenhais receios deles, pois não pode fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Jeremias 10:5. Assim como um espantalho não tem vida própria, os ídolos são meros objetos inertes, incapazes de agir ou de responder às orações daqueles que os adoram. Eles precisam ser carregados, porque não podem se mover sozinhos, o que demonstra sua total dependência da ação humana. Apesar disso, as nações temiam esses deuses falsos e se prostravam diante deles, atribuindo-lhes poder e autoridade. O verdadeiro perigo da idolatria não está no ídolo em si, mas na cegueira espiritual que leva as pessoas a depositar sua confiança em algo que não tem vida. Assim como no tempo do profeta, a idolatria moderna pode afastar o coração humano do Criador, substituindo por falsos deuses, seres vivos ou inanimados, objetos ou até mesmo bens materiais. Vamos ao 2, a grandeza do Deus vivo. Jeremias 10, verso 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Jeremias aqui proclama a grandeza do Deus verdadeiro. Diferente das imagens feitas por mãos humanas, o Senhor é vivo, eterno e poderoso. Ele não precisa ser carregado, pois é Ele mesmo que sustenta todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que existe. Seu nome é grande e inspira temor entre as nações. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Diante da sua ira, a terra treme, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10:10. Enquanto os ídolos são meros objetos, Deus governa o mundo e age com justiça e com poder. Ele não é um conceito abstrato ou uma criação humana, mas sim um Deus real que se revela e intervém na história. Somente o Senhor é digno de adoração, pois somente Ele tem o poder
sobre todas as coisas. Só Ele pode guiar pelo caminho da verdade os que nele confiam. O mundo oferece muitos ídolos modernos, sucesso, dinheiro, status, que prometem segurança e felicidade, mas são incapazes de suprir as necessidades da alma. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Jeremias 10, verso 23, lemos: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Após exaltar a grandeza de Deus, Jeremias faz uma confissão de humildade. Ele reconhece que o ser humano não é capaz de guiar a si mesmo. Embora os homens tentem planejar e controlar suas vidas, somente Deus tem o conhecimento e a sabedoria necessários para conduzir corretamente o caminho de cada um. Essa reflexão de Jeremias se torna ainda mais significativa dentro do contexto de Judá. O povo havia se afastado de Deus e seguido suas próprias decisões, confiando em ídolos e em alianças políticas para garantir sua segurança. No entanto, todas essas escolhas levaram a nação à ruína. O coração humano é enganoso e sem a orientação do Senhor, as pessoas inevitavelmente se desviam do caminho correto. Muitas vezes tentamos controlar nossa vida sem consultar a vontade de Deus e acabamos enfrentando frustrações e desilusões. Que lindo texto esse de Jeremias, e continua falando com nós hoje. Vamos à aplicação pessoal disso. O que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, devemos rejeitar a hipocrisia e a idolatria. A idolatria não é só se curvar a um ídolo. Tem pessoas que adoram pessoas. Tem gente que adora o dinheiro, o sucesso, a fama. Tome cuidado com a idolatria, seja no cotidiano ou na celebração do culto, a fim de vivermos em conformidade com a vontade do Senhor. O culto sem arrependimento se torna repulsivo diante de Deus. Por isso que é importante nos arrependermos de nossos pecados. Muito bem, vamos então às perguntas e respostas como atividade desta lição. Vamos lá. Primeira pergunta da nossa lição. Qual era o erro do povo confiar no templo de Jerusalém? Então, vamos lá. O erro do povo em confiar no templo é que eles confiavam no templo, mas não obedeciam ao Deus do templo. E isso causou com que viesse o juízo de Deus. Usavam o templo como um amuleto. O segundo, o que significa a expressão? Passou a cega, findou o verão. O que a expressão significa nesse contexto de Jeremias é que eles perderam o tempo de se arrepender e de mudar. Então eles tiveram tempo, mas perderam esse tempo. E terceira e última pergunta da nossa lição. Como Jeremias contrasta Deus e os ídolos no capítulo de número 10? E a resposta é que Deus é vivo e poderoso e os ídolos são inertes. Muito bem, espero que você tenha aprendido muito nessa lição e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, subscreva, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu.
No menu há mais de 267 pastas, com mais de 8.070 vídeos para você. Deus te abençoe, Cristo Jesus, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.